Oi, pessoal, é bom dia mesmo. É bom que o sol sai. Gente, eu queria abrir a minha fala agradecendo a Deus e a Mãe Terra e meus ancestrais por estar aqui vivo e podendo compartilhar com vocês. Agradecer a presença de todos vocês e também agradecer, sobretudo, a programação desse encontro, né, que eu acho que foi para muito além do cinema e da educação, foi muito pertinente, trouxe questões importantes, não só no aspecto social e político, questões urgentes, né? Orientou, para mim, pelo menos orientou o modo de resistir daqui para frente, mas também ancorou questões muito mais profundas, né? Então eu acho que trazer a questão da ancestralidade feminina, preta e indígena, né? É de algum modo trazer também a força espiritual que rege todo mundo, né? Então, eu acho que se a gente vai um pouco mais fundo, antes de se dividir em raça, a gente compartilha o mesmo impulso de vida, né? Então, ouvir o que eu ouvi aqui me fortaleceu, me confirmou, né? Um modo de resistir daqui para frente, atuar profissionalmente. Então, eu saio daqui revigorado e me sentindo forte, né? Então, eu agradeço essa oportunidade, né, de aprender com todos que estiveram aqui, passaram aqui. Meu nome é Felipe, eu trabalho num grupo chamado Semente Cinematográfica, né? A gente atua lá na Paraíba, somos crias do Inventar com a Diferença. E a gente trabalha com a... pode avançar. Então, a gente trabalha com implementação de práticas de cinema, escolas de cinema, em contextos educativos formais e não formais. Né? E onde a gente tem um caminho um pouco mais antigo, longo, é no quilombo do Grujipiranga, que é um quilombo lá do litoral sul paraibano, que a gente trabalha desde 2014. Então a gente já tem algumas experiências, no ano passado a gente relatou uma experiência que a gente teve lá. E aí eu venho trazer um relato de uma experiência que a gente teve numa escola lá chamada Lina Rodrigues, um projeto chamado Cinema Menina. Tá, pode avançar. Em que a gente implementou uma escola de cinema lá, tá? E aí eu queria só trazer esse antecedente, né? Na segunda edição do Inventar, a gente desenvolveu um trabalho chamado Escola Experimental de Cinema, né? Lá na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 1. E aí a gente envolveu, né, praticamente todos os educadores, as educadoras, 200 estudantes, num trabalho de formação de profissionais, dos mediadores, né, dos professores, do cineclube escolar. Fizemos 9 oficinas de cinema, ateliês, e produzimos 7 filmes. Né. Esse trabalho está lá no site, dá para acessar e assistir. E com isso, a nossa ideia era estruturar um modo de criar condições para que haja autonomia dentro da escola para desenvolver as práticas educativas com cinema. Mas em cada escola é um movimento diferente de contextualização, né? Então aí a gente foi para o Lina e a gente tentou aplicar o mesmo modelo, né? E aí quando a gente começou a viver o processo, a gente foi entendendo como é que iria ganhar corpo lá, né? Bom, esse processo de relação com os professores, com formação, o cineclube, eu posso falar um pouco mais aprofundado, talvez no debate ou pessoalmente, tá? Mas aqui eu queria focar no percurso criativo que a gente desenvolveu nos ateliês, tá? Que é o que é mais pertinente para o tema da mesa. Tá? Então, a nossa metodologia, para quem não conhece a metodologia do Inventar, né, que é a nossa base, é baseada na pedagogia dos dispositivos de criação cinematográfica. Né? Então, a gente não parte a priori com uma intenção, com um tema específico, com uma intenção de fazer um trabalho com uma orientação a priori, né? Então a gente parte da imagem e da produção de imagens dos estudantes, e aí, uma vez que a gente está no território produzindo essas imagens, a partir da curiosidade e da motivação dos estudantes, as coisas afloram, né? E aí a gente tem um trabalho de educação em direitos humanos que pode ser feito a partir do cinema, né? Então a gente sempre parte do território, né? Mapear memórias, abrir caminhos a partir do que está dado já, né? E o trabalho que a gente tinha feito na escola infantil, a gente percebeu como os coletivos das mulheres, né, os coletivos femininos não relacionados à cultura, à dança, corpo de roda, à culinária, ao artesanato,
foram os grupos, né, lá dentro do Quilombo que mais se abriram e acolheram as crianças para poder desenvolver os trabalhos, né? E não foi diferente nesse caso, né? A gente partiu de um interesse um interesse pelas águas. Os estudantes relataram um interesse pelas águas. Não sei se por querer defender a natureza ou por querer tomar um banho no rio, né? Mas foi isso que motivou a turma, né? E aí a gente, então, estrutura o percurso educativo e criativo em 3 etapas, né? A gente faz o primeiro momento de sensibilização à linguagem do cinema, que não é apenas o desenvolvimento da habilidade pautado no aprimoramento técnico, né? Ou numa compreensão dos elementos da linguagem, mas é também uma sensibilização ao modo, aos gestos que são possíveis de fazer com a câmera na mão e com o gravador, né? Então a gente parte dessa questão. Quais gestos? O que pode uma câmera, né? O que pode uma câmera? Então um gesto que geralmente as crianças, os adolescentes chegam com o gesto do registro, né? Ou então alguma ficcionalização. Agora tem muitos outros gestos possíveis, e aí a sensibilização é um pouco nessa direção, né? Depois a gente, uma vez entendendo para onde vai a motivação da turma, a gente começa a estruturar de fato o percurso criativo, pensando as vivências que a gente vai ter no território, né, com o uso do cinema. E aí a gente tem um ritmo, né, um tempo, uma temporalidade circular, então a gente começa e termina em roda, a gente vive de uma forma lúdica, brincando com o cinema, experiências na comunidade, depois volta, assiste e reflete sobre o que fez, né? E assim vai caminhando. E aí, depois, quando a gente já vai entendendo para onde que vai o formato, de fato, do filme, a gente vai afunilando e estruturando o filme propriamente dito. E aí é um processo de troca mesmo ao criar com, né? A gente não se omite em termos criativos e formais, e ao mesmo tempo a gente não impõe. Então é uma troca, sempre atento ao que está de fato motivando o processo educativo para além do cinema, né? E eu ouvindo, por exemplo, no caso da edição, né, a gente tem como editar, a gente ainda não conseguiu criar essas condições de fazer cursos de edição, então a gente edita junto, vai trocando, vai entendendo o que eles querem, vai pesquisando junto com eles trilhas, e assim a gente vai construindo, tá? Então, o que a gente fez? A gente, ao querer investigar a questão dos rios do Quilombo, as mulheres, isso aflorou, como eu disse, isso naturalmente aflorou. As mulheres acolheram as mães, avós, passaram a acompanhar o grupo nessas vivências, né? Uma mulher em especial, a inspetora da escola, começou a acompanhar a gente em todas elas e acabou se tornando a personagem do filme, né? E a gente começou a fazer um trabalho de coleta de memórias, né, das mulheres em relação aos rios da comunidade. E aí a gente percebeu que a gente tinha um rio de memórias, né? A gente tinha muitas memórias, a gente começou a ter um acervo legal de memórias, e aí começamos a trabalhar com isso, como a gente poderia transformar isso numa estética fílmica, né, cinematográfica. E aí então propusemos ao grupo, e aí isso é interessante também, porque o grupo, na medida em que foi avançando, foi se tornando feminino também, eu não sei o que isso quer dizer, mas lá naquele quilombo, pelo menos, as mulheres são quem sustentam, né? Quem sustenta. E foi assim também no grupo do cinema, né? E aí a gente fez com as meninas um trabalho de coleta de imagens, né? Colecionar imagens. A gente já tinha as memórias, e a gente começou a fazer um trabalho de colecionar imagens. Então, como que elas podiam explorar na superfície da imagem as possibilidades estéticas que a natureza oferecia. E aí a gente então conseguiu o material audiovisual e discursivo para poder editar e fazer o filme, né? Uma nota que eu esqueci, esse trabalho, quem devia estar apresentando que era a Ana Bárbara, e ela não veio por causa de grana. Então fomos nós dois que desenvolvemos esse trabalho. Então tá, pode passar. Então esse é o filme, eu vou passar agora, né? Um trecho que vai dar para passar ele inteiro. Tá? E pode passar mais um pouco. E aí houve um desdobramento desse filme. A gente esse ano continuou na escola. E aí a gente percebeu que, como é Fundamental 2, então a gente não tem condições de, igual foi no Infantil Fundamental 1, de trabalhar no turno escolar com uma professora que acompanha a turma toda. Lá não, né? São as disciplinas, aulas de 50 minutos, a maioria dos professores tem 2 empregos, então não consegue ficar no contraturno. Então
a gente então resolveu remodelar o conceito de escola de cinema nessa escola e a gente transformou a escola de cinema num canal do YouTube. Então hoje a gente criou esse canal, ele está nos primeiros vídeos, chama Canal Vila Quilombola, né? E aí o canal do YouTube é a escola de cinema, e aí os programas que a gente vai desenvolver dentro desse canal são as questões que a gente considera pertinente com o grupo de desenvolver, seja as questões estéticas, artísticas e também temáticas, educativas, né? Então também, se der tempo, eu vou mostrar o vídeo de abertura desse canal, tá bom? Então podemos exibir o Rio de Memórias.